Parashá Shemini, hoje 12 de abril de 2020, no nosso calendário judaico. Hoje são... Cadê? Maio não... Abril... 18 de Nissan, 5.780. Vamos começar a Parashá Shemini. Parashá Shemini está em Levítico, capítulo 9, verso 1. Então quem está usando a Bíblia comum, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 9, verso 1. Eu vou ler aqui. A gente tinha combinado, mas o Maico, que ele ia fazer uma participação na live, para me ajudar na leitura. Porém, o celular não quis fazer a live dupla, com duas pessoas participando. Então, deixa para a próxima. Nós vamos aprendendo. Devagarzinho nós vamos chegar lá. 9:1 diz assim: E foi no 8º dia que Moisés chamou a Arão a seus filhos, os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma para ti um bezerro como oferta de pecado e um carneiro como oferta de elevação sem defeito, e oferece-os diante do Eterno. E os filhos de Israel falarás dizendo: Tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes, para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. E levaram o que ordenou Moisés diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação e se pôs de pé diante do Eterno. E disse Moisés: Esta é a coisa que ordenou o Eterno que fizesseis, e aparecerá a vós a glória do Eterno. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faz a tua oferta de pecado, e tua oferta de elevação, e faz expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo e expia por ele, como ordenou o Eterno. E chegou-se Arão ao altar e degolou o bezerro da oferta de pecado que era dele, e fizeram-lhe chegar os filhos de Arão o sangue, e molhou ele o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar, e o sebo e os rins, e o diafragma com uma pequena parte do fígado, ligado a ele, da oferta de pecado fez queimar no altar, como ordenou o Eterno a Moisés. E a carne e o couro queimou no fogo, fora do acampamento, e degolou a oferta de elevação. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e espargiu-o sobre o altar em redor. E a oferta de elevação entregaram-lhe nos seus pedaços, e a cabeça os fez queimar sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as fez queimar sobre a oferta de elevação no altar. E fez oferecer o sacrifício do povo, e tomou o cabrito de oferta de pecado pelo povo, e degolou-o, conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro. E ofereceu a oferta de elevação, e a fez segundo o rito. Isso foi Levítico 9, versículo 1, até o versículo 16. Quem está sem a Torá aí, pode ler em qualquer Bíblia comum que vai estar essa mesma passagem. Parashá Shemini, ela vai começar a valer, vamos dizer assim, sexta-feira que vem, nessa semana. A semana começou hoje, um Shavuot Tov a todos, uma ótima semana para todo mundo que está nos assistindo agora. Então, ela começa sexta-feira. Por quê? Porque ainda estamos na festa de Pessa. A festa de Pessa só vai acabar no pôr do sol da quinta-feira. Quinta-feira, dia 22 de Nissan, 16 de abril. Então, quinta-feira encerra a festa de Pessa. E na sexta-feira já é Shabat. Então, Shabat já vai ter que ler a Parashá Shemini. Só que como fica muito apertado, então sempre a gente tem um costume de estudar a Parashá. Um domingo antes, a gente estuda ela no início da semana, a gente já pega a água limpa e novíssima já no início da semana. Então, como a gente faz quando a gente está reunindo nas congregações, a gente faz o estudo, vamos dizer assim, preventivo, já faz adiantado. Hoje, lógico que nós estamos na primeira parte da Torá. Essa primeira porção que eu li é de hoje mesmo, a luz está sendo revelada hoje. Mas você estuda ela a semana inteira, mas sem perder a conexão com o Pessa. Então, que a Parashá Shemini, ela vai começar sexta-feira, depois de Pessa. Pessa encerra na quinta-feira. Ainda estamos na luz de Pessa. Domingo passado falei bastante sobre Pessa, que Pessa, a palavra Pessa, o significado da festa de Pessa, o que significa, resumindo em uma frase: é a maior intervenção divina que o Eterno pode fazer sobre nós. Então foi em Pessa que Israel foi tirado cativo
do exílio e da escravidão do Egito e foi levado para uma terra que emana leite e mel, Canaã. Passou pelo deserto, passou por vários processos, mas tudo isso também tem a ver. Agora vamos entender o que a Parashá Shemini quer falar para nós hoje, no dia de hoje. O que tem pra gente? Então vamos agora analisar algumas coisas que temos aqui. Primeiro, e foi no 8º dia. A palavra Shemini quer dizer oitavo, não quer dizer no 8º dia. Só que a semana, nós bem sabemos que a semana só tem 7 dias, ela não tem um 8º dia. Então que de início a Parashá já está nos alertando para um assunto transcendental, vai além, ele é um pouco além do físico, ele é sobrenatural. Então além do físico, dos 7 dias da semana, agora você vai entrar na dimensão além do físico, que é transcendental. Então foi no 8º dia, já é algo, toda vez que você vê falar sobre o 8º, como a circuncisão também acontece no 8º dia, você já se conecta que tem algo de muita espiritualidade nisso, uma vez que a semana tem 7 dias e continua, o ciclo se repete. Não conta os dias de 1 até 1 milhão de dias, não é assim. Deu 7 dias, renova para o primeiro, deu 7, renova para o primeiro. Então quando a Torá foca no 8º, é isso que ela quer dizer, é além, é um dia extra, é uma coisa extra, uma coisa a mais. Então foi no 8º dia, chamou Moisés, Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão, ou seja, passou para ele uma orientação de sacrifício. Então aqui os sábios nos ensinam que Arão se preparou juntamente com seus filhos, os sacerdotes, se preparou por 7 dias de consagração. Foram 7 dias se consagrando, confinado no local do templo, do Mishkan, se consagrando para poder participar do recebimento do serviço, do sacrifício, das ofertas, no dia de erigir o templo, no dia que o templo foi erguido. Então foram 7 dias que ele se consagrou. E isso eu estou falando de Arão, irmão de Moshe, descendente da tribo de Levi, Kohen Gadol, sumo sacerdote. Ele teve que se preparar 7 dias, uma preparação de muita santidade, para que pudesse participar disso, para executar, uma vez que ele era o cabeça, né? Foi Arão que fazia o trabalho de sumo sacerdote, foi Arão e seus filhos posteriormente. Vamos lá. Então Moisés dá para ele aqui uma orientação. Então toma para ti um bezerro como oferta de pecado e um carneiro como oferta de elevação, sem defeito, e oferece-os diante do Eterno. Aqui já começa bem forte. Por que começa com um bezerro? Pega primeiro um bezerro. Porque Arão lá atrás participou, infelizmente, involuntariamente, eles obrigaram ele, da construção do Egel. O que é o Egel? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem alguém escrevendo aqui, carregando até agora. Tá me ouvindo? Normal? Escutou até o bezerro de ouro? Então, beleza. E aí, ele participou da criação do bezerro de ouro. Com o bezerro de ouro, quando ele participa desse bezerro de ouro, mais que não foi a intenção dele, não foi o projeto dele, foi o Erev Rav que saiu junto com Israel do Egito, foi as pessoas que vieram junto de outras nações, junto com os judeus vamos dizer assim, no êxodo do Egito, na saída do Egito, essas pessoas tinham práticas idólatras. Então, eles queriam construir uma forma de idolatrar, uma vez que Moisés já tinha sumido por 40 dias e para eles não voltaria mais, uma vez que uma pessoa subiu a montanha e não voltou 40 dias, se perdeu, o bicho comeu alguma coisa. Então o pessoal acostumado a sempre ter alguma coisa para se apoiar, construir o bezerro. Como Arão, que era a liderança junto com Moisés, obrigaram ele a construir. Por isso a Parashá já começa, pedindo a Arão para poder arrumar um bezerro. Ou seja, por que Arão tinha que sacrificar um bezerro? É muita coincidência ter que sacrificar logo um bezerro. Pediu justamente para Arão um bezerro. Primeiro, um bezerro custa caro, não é barato um bezerro. E por que pediu para ele? Porque é para testar e para deixar claro, para provar se realmente ele não tinha nenhum vínculo com aquele bezerro de ouro. Porque se ele fosse um idólatra de bezerro, se ele adorasse um bezerro de ouro, jamais ele ia matar esse bezerro e fazer um sacrifício. Se tivesse como um Deus para ele. Uma vez que lá na Parashá passada, que eu falei de domingo passado, sobre Pessa, de abater um cordeiro, o cordeiro era um totem, um ícone de idolatria para o povo egípcio.
Eles tinham esses animais como umas entidades divinas. Então Deus mandou que todo israelense, todo israelita naquela época, todo hebreu, matasse um cordeiro dentro de casa, para que deixasse bem claro que Israel não tinha nenhum pacto, nenhum vínculo, nenhuma colaboração com a idolatria do Egito. Então aqui já no início da Paraxá, Moshe já instrui a Arão: você vai matar um bezerro e também um carneiro para a oferta de elevação diante do Eterno. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, aí para Israel também, tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro de idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação, e um boi e um carneiro, por oferta de pazes, para sacrificar diante do Eterno. E uma oblação amassada de azeite. Então, novamente, já falamos aqui diversas vezes, que tem sacrifício de todos os níveis. De um boi, de um bezerro, de um carneiro, de um cordeiro, e no mínimo, uma oferta de oblação amassada no azeite. Que oblação é uma massa. Seria tipo uma massa para pão. Um trigo. Coisa que seria mais barato, não seria tão caro. Então tem ofertas de vários níveis. Você não é só rico que tem que fazer algo para Deus. Os menos providos ou menos qualificados também devem fazer algo para Deus. Tudo dentro das suas condições. Então a sua oferta, tudo aquilo que você oferece para Deus é dentro das suas condições. Você não se deve ir além das suas permissões para você não ferir outros setores da sua vida. Então a Torá, ela é sensata, ela organiza até nossas questões financeiras também. Ele nos ensina até isso. Meu amigo Davis também está online. Seja bem-vindo, Davis. Rapaz, saudade demais de você. Então a Torá fala bem claro aqui, bem claro, que pode ser feita essa oferta de qualquer nível. Lembrando que essas ofertas, esses sacrifícios, são de exclusividade do povo judeu. Lembra que eu falo muito para vocês que a Torá tem 613 mandamentos? Para nós, Benoa, das nações, são só 7. Nós não temos que preocupar com matar bezerro, matar cordeiro, matar nenhum animal. Nós somos só 7 mandamentos que devemos nos preocupar. Já os povos judeus estão 613. E questão de sacrifício, somente os Kohanim, somente a tribo de Levi e os filhos de Arão que são alinhados para fazer isso. Nós vamos ver mais para baixo aqui como é que isso aqui fica mais sério. Vamos lá. E finalzinho do versículo 4 que eu li, depois que eu li toda a lista do que era para trazer, aparece o finalzinho a frase assim, ó: porque hoje o Eterno aparecerá a vós. Então, para o Eterno aparecer para Israel, ali no Mishkan, tinha que haver um sacrifício. Então, sim, para você se encontrar com o Eterno, para você conversar com Deus, para você ter uma revelação divina, tem que haver um sacrifício, tem que haver um esforço da sua parte. É por isso que o judaísmo não é proselitista. Ele não fica oferecendo coisa para as pessoas. Ele deixa que a pessoa se esforce e venha até a Torá. Quando ele chega até a Torá, até o povo judeu, toda a revelação ela é disponível. Torá, tudo que eu tenho revelação de Torá, todo ensinamento que existe está disponível. Isso não tem nada segredo, nem oculto, nem amarrado, escondido de ninguém, não. Agora, não é ofertado. Isso não, a gente não fazemos panfletinhos disso. Isso não existe. Torá, você tem que ter um esforço. Eu li aqui no versículo 3 e 4, bem claro, o custo que é para você chegar diante do Eterno. Tem um custo. Eu falei de bezerro, falei de carneiro, falei de boi, cabrito e oblação amassada no azeite. Isso tudo tem custo financeiro. Aí, a partir do momento que você investiu no seu conhecimento, na sua necessidade de aprender, na sua vontade de aprender, ao final da frase, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. Então, todos aqueles que estão hoje caminhando na verdade do Eterno, aprendendo Torá, ensinando Torá, o que for, são pessoas que deu um passo diante do Eterno, investiu em algo, se esforçou em algo e está tendo uma resposta. É assim que funciona. Deus não fica dando as coisas. Já deu tudo de graça. O ar que você respira, a vida que você tem, o sol que nasce de manhã, a lua que tem à noite. Está tudo aí de graça. Agora o resto depende de nós. Mas vamos entender o que a Paraxá está falando para nós aqui. 5. E levaram o que ordenou Moisés diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação e se pôs de pé diante do Eterno. 6. Versículo 6 que eu estou. Levítico 9, 6. Quem chegou agora, Levítico 9, 6. Paraxá Shemini. 6. E disse Moisés: esta é a coisa que ordenou o Eterno que fizéssemos.
e aparecerá a vós a glória do Eterno. Mais uma vez, só afirmando que a glória do Eterno viria após o sacrifício do povo. 7. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua oferta de pecado, e tua oferta de elevação, e faz expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo, e expia por ele, como ordenou o Eterno. Vamos lá. Aqui está bem claro na Torá. Como que é a forma de fazer expiação de pecado pelo povo? Nós estamos falando pelo povo de Israel. Tem a ordem dos sacrifícios. Depois de fazer os sacrifícios, Arão, aqui o versículo 7 é bem claro, Moisés fala para Arão, para ele chegar até o altar e fazer a oferta de pecado dele, a de elevação e a pelo povo. Faz o sacrifício, expia por ele, como ordenou o Eterno. Então, o sacrifício que se faz para poder expiar o pecado do povo era o sacrifício no altar. Não era Arão. Aqui não está explicando assim. E Arão foi, se mutilou com a faca, se arranhou, se autocortou o pescoço e morreu ali pelo povo de Israel que saiu do Egito cativo. Não tem essa passagem, não tem essa base na Torá, não tem isso. Deuteronômio 24:16. O pai não morrerá pelo pecado dos filhos, ninguém morrerá pelo pecado do outro. O sacrifício que se faz é de animais, é custo. O sacrifício que você faz é custo. Você pode investir na expiação de pecado de alguém, mas você não pode expiar o pecado por ele, você não pode expiar o pecado pelo outro. Não tem como eu expiar o pecado pelos meus irmãos, pela minha mãe. Não tem como. Cada um é que vai resolver pelo seu próprio pecado. Então não faz sentido esse negócio de um foi lá e morreu por todos. Isso aí não tem base bíblica, isso não existe. Isso aí é fora do comum. Vamos lá. E chegou-se Arão ao altar e degolou o bezerro da oferta de pecado, que era dele. Então ele estava eliminando a questão dele com o bezerro. 9. Fizeram chegar os filhos de Arão, o sangue molhou o seu lado, pôs sobre o chifre e derramou o sangue na base do altar. Então todo o sacrifício para expiação de pecado, para elevação, para paz, isso tudo era feito dentro do local do templo, do Mishkan, que a gente está no deserto, então tinha que ser lá dentro. Não se tem sacrifício feito fora do templo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Sacrifício feito fora do templo, a gente tem o bode, que eles põem a mão na cabeça do bode e soltam no deserto, que a Torá fala que é para Azazel, que é para o anjo ruim, o anjo não bom. Então o sacrifício feito fora do templo é para coisa ruim, que no popular eu chamo de macumba. Não é para Deus. Não existe sacrifício fora do templo. Então se você conhece alguma história de alguém que morreu por você fora do templo de Israel, sai fora que é fria. A gente não tem base na Santa Torá, não temos nada aqui na Santa Torá que fala isso. Não tem. E a Torá é a base de tudo. Então, por favor, se alguém te enganou com essa conversa, começa a pensar hoje. Vamos parar com isso. Vamos lá. E aí o sebo de afagma pequena e a oferta de pecado fez queimar no altar, como ordenou o Eterno Moisés. Então tem que ser lá. 11, estou no versículo 11. E a carne e o couro queimou no fogo, fora do acampamento. A carne e o couro foi queimado lá fora, mas o sangue foi derramado lá dentro do altar. Então, para ficar bem claro isso, teve alguma coisa que foi para fora? Teve a carne e o couro. Isso foi lá para fora, mas o sangue ficou dentro do altar. E degolou a oferta de elevação, os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, espargiu. O que mais tem aqui? Versículo 15. E fez oferecer o sacrifício do povo, e tomou o cabrito da oferta de pecado pelo povo, e degolou conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro, e ofereceu a oferta de elevação, e a fez segundo o rito. Quanto é importante existir esse versículo na Torá? Por quê? Isso aqui deixa bem claro que quando Moshe Rabbeinu, Moisés, desce do Monte Sinai com a Torá, com o rolo da Torá, com os escritos da Torá, ele não veio somente com essa Torá física, a qual nós temos em mãos hoje. Além dela, ele também tem a Torá oral. Desce com a Torá oral, que estava na mente dele. Ele aprendeu, ele ficou 40 dias e 40 noites em outra dimensão. Não foi no monte ali na pedra sentado ouvindo Deus. Ele entrou numa outra dimensão. E o que o salmista fala? Um dia para Deus é como 1000 anos,
mil anos para Deus é como um dia. Então a gente entende que Moisés pode ter passado nessa dimensão 40 mil anos, 40 mil dias. É possível. Em 40 mil anos, em 40 mil dias, se aprende muita coisa. Então Moisés viu muita coisa nessa dimensão. Uma vez que lá também não tem nem relógio, nem dia, nem data, nem nada. Sabendo disso, Moisés aprendeu muitas outras coisas que não estão explicitamente colocadas na Torá. Isso valida o ensinamento que existe uma Torá oral. O que é a Torá oral? As instruções que Moisés deu aos mestres, aos discípulos, de pai para filho, que foi passando de geração em geração. Instruções que são... O pessoal está mandando mensagem no WhatsApp. Eu pedi para não mandar mensagem no WhatsApp, porque senão para o vídeo. Eu tenho que voltar aqui e dar um play. Então, são segredos de como efetuar um mandamento, de como cumprir um mandamento. E aqui está bem claro. E degolou conforme a lei do sacrifício de expiação. E no versículo 16 ainda fala mais. E ofereceu a oferta de elevação e a fez segundo o rito. Ou seja, está aqui bem claro, bem transparente, que existe um ritual de abate. Tem uma forma correta de abater o animal. Então, seja para comer, seja no sacrifício no templo. Só que, se a gente procurar aqui agora na Torá, de Gênesis até Deuteronômio, que é os 5 primeiros livros de Moisés, a gente não vai achar. E o ritual de abate é assim. Pegue a faca com a mão esquerda. Corte na terceira vértebra não sei do que. Corte a 2 dedos acima da orelha. E não tem essa riqueza de informação. Esse detalhe do rito não tem. Isso não tem na Torá escrita. Somente tem na Torá oral. Por isso que a Torá oral é tão importante para o povo judeu. Não tem como você estudar a Torá fisicamente, essa aqui que a gente tem em papel ou em rolo, sem ter um ensino da Torá oral. E aonde você pega a Torá oral? Só com os judeus. Ah, Gerson, no Google tem? Tem. No Google você vai achar muita coisa. Só que se você não tem um judeu para te ensinar, um rabino, um local que te oriente, você pode aprender mais errado ainda do que você pode imaginar. Então o trem pode ficar pior ainda. Então por isso que é importante você ter um rabino, você ter uma orientação, uma liderança, alguma coisa que te dê um norte. Não que você tenha que ser manipulado ou escravo deles. Isso não existe. Nós todos somos mentes livres para pensar, principalmente no judaísmo. É a única, não gosto nem de falar de religião, a forma de viver que se ensina a pensar com sua própria mente. Pense com a sua cabeça. Compre livros, estude, veja, assista a aulas, mas questione tudo. Questione, analise, pensa, faz tudo. Então, é livre. Eu acho isso maravilhoso, deixa você pensar. Só que é bom. Por que a vantagem de você ter um orientador? Para você não bater menos a cabeça, né? Para você errar menos. Mas se você for sozinho, você dá conta também. Vai ser um caminho um pouquinho mais difícil. Mas que também daqui a pouco chega lá. É muito importante se orientar quanto a isso, para não sair. Por isso que surge muita seita, heresia, muita gente perdida, porque não tem uma orientação boa, não tem orientação definida e acaba se estrepando. Então, só para finalizar esse versículo, existe uma forma de abate, no judaísmo é chamado de sherritá, tá? A forma de abater os animais. Então, quando você faz o ritual de sherritá, para um judeu, para ele comer uma carne normal, um rabino formado, perito nas leis de sherritá, peritos. São leis, gente. Se estuda muito a questão do abate. A pessoa tem que ser perito. E aí, depois que ele vira perito em sherritá, ele começa a bater, cobra o serviço dele, é claro, ele é um perito nisso. E aí, o judeu vai poder comer aquela carne. Nós, Benoa, nós, gentil, vamos dizer assim, das nações que não somos judeus, podemos comer a carne de açougue. Sim, não tem problema. Desde que você, se puder, procurar aquelas com selos que ajudam o animal a não sofrer tanto, porque hoje tem órgãos que fiscalizam isso, hoje tem órgãos que verificam se o animal sofreu ou não sofreu, então vale a pena. Depois quem quiser pode me pedir que eu mando no privado todos os selos que você for comprar, ou até às vezes tem carimbo roxo de açougue, o próprio açougue fala se a carne que vem dele vai vir com essa averiguação. Então é legal isso aí, porque isso te dá muito crédito de você você saber que você está comendo algo que aquilo não precisa sofrer tanto, vamos dizer assim, tanto, porque se não é com a lei de sherritá do abate judeu, como eles fazem, cabe que sofre, mas só de sofrer menos já está ótimo. Mas o abate judaico, a lei de sherritá, o dia que você puder ter um tempinho para estudar um pouco sobre leis de abate judaico, você vai ver que é quase indolor. Eles falam que chega a ser indolor, uma vez que a lâmina ela é cirúrgica e corta muito, muito, muito. Então, pode ser que você aprenda bastante coisa sobre isso aí e vai te acrescentar. Amém. Vamos prosseguir aqui.
Ó, isso foi só a primeira parte. Eu não vi se tem pergunta. Pessoal, mesmo na live é como na comunidade. Se tem pergunta, pode perguntar. Se eu der conta, eu respondo. Se eu não der, a gente anota para a próxima. Mas vamos lá, fica à vontade aí. Vou ler a segunda porção agora. Cristiano pediu para postar no grupo selos. Vou postar, Cristiano. Me lembra depois, só para não esquecer. São 2 ou 3 selos que ajudam bem a identificar isso aí. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Segunda porção. Levítico 9, versículo 17. Tem pergunta? Não? E fez chegar a oblação, e tomou um punhado dela, e a fez queimar sobre o altar, além da oferta de elevação da manhã, e degolou o boi e o carneiro, que era o sacrifício de oferta de paz pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e aspergiu-o sobre o altar em redor, e o sebo do boi e do carneiro, a cauda gorda e o sebo que cobre as entranhas, os rins e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligado a ele. E puseram o sebo sobre o peito, trava a língua, e fez queimar o sebo no altar. E o peito e a espada à direita movimentou-os Arão pelo rito da tefuná, diante do Eterno, como ordenou Moisés. E levantou Arão suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu, depois de fazer a oferta de pecado, a oferta de elevação e a oferta de paz. E entraram Moisés e Arão à tenda da reunião e saíram, e abençoaram o povo. E apareceu a glória do Eterno a todo o povo. Vamos lá. Segunda porção, versículo 17 até o versículo 23, falou mais um pouquinho sobre esse sacrifício. E interessante o versículo 21. Movimentou-os Arão pelo rito da tenufá diante do Eterno, como ordenou Moisés. Mais uma prova que sem Torá oral, a gente não consegue entender. O que é tenufá? Como que é o rito da tenufá? Como que é esse movimentar pela tenufá? Se você não tiver associado, sentado com um judeu para aprender isso aqui, não tem como, porque isso só eles fizeram, isso é feito somente dentro do templo. Então somente um judeu tem ciência do qual é o rito da tenufá. Eu não faço ideia do que seja o rito da tenufá, mas eu nunca estudei a lei de tenufá. Com certeza deve ter uma lei, um tratado que estuda o sacrifício do templo, que quando for reerguido o templo novamente, os Kohanim saberão efetuar a tenufá. Eu não faço ideia. Tem uma pergunta aqui do Carlos. No caso dos gentios e a Páscoa. Ô Carlos, boa pergunta. Boa pergunta. Os gentios celebram a Páscoa. Você vai ter que ver a aula passada, viu, Carlos? De domingo passado eu falei muito sobre a Páscoa, sobre os detalhes da Páscoa. Mas a Páscoa nossa é diferente da Páscoa romana, é óbvio. A Páscoa romana foi hoje, domingo. Tem que eles creem na ressurreição de um que morreu na sexta, ressuscitou hoje. Já é algo super inédito, sem registro nenhum disso, mas eles creem, a crença, beleza, tudo bem. E comem ovo de chocolate. Isso é a Páscoa deles. Eles celebram a ressurreição e o efeito disso é comer ovo de chocolate, com coisa que coelho bota ovo. Mas tá bom. Para o judeu, ou para os das nações orientado pelos judeus, você separa 8 dias sem comer fermento. Aqueles que conseguem ficar 8 dias sem comer fermento, fica. Ele consegue ali se livrar de fermento por 8 dias. Aí você assistindo detalhes da aula passada, você vai ver os cálculos que eu faço, mostro nas letras hebraicas como que funciona a questão do com fermento e sem um fermento. Então tem cálculos cabalísticos, tem gemátria, tem muita coisa boa sobre isso. Então qual que é a mensagem de Pêssego? Libertação. No início do vídeo eu falei qual que é a frase que resume a festa de Pêssego, que foi de pôr do sol da quarta-feira passada até o pôr do sol da quinta-feira dessa semana que se iniciou hoje. Então são 8 dias de festa. Você ficando livre do fermento, o que o fermento traz? Orgulho, soberba, prepotência, arrogância, ego, tudo isso que te incha, que te cresce, é feito do fermento, do orgulho.
Então, quando a gente fica livre do fermento por 8 dias, essa é a intenção, a mensagem do Pessa, você vai quebrando isso. A intenção é essa, mesmo que você não consegue fazer. Mas se você conseguir pensar que a intenção de Pessa é quebrar seu orgulho, quebrar seu ego, sua arrogância, prepotência, valeu. E é a maior intervenção divina. Então, é o momento que a gente tem para pedir a Hashem que tenha misericórdia de nós e intervir em nossas vidas e venha nos ajudar. Então, por isso a Páscoa é tão importante. Mas ela vem trazer libertação. Não tem nada de ressurreição, renascimento. Isso não é Torá, isso não é judaico. Isso é bem romano mesmo. Porque isso é herança de outras religiões também, né? Não é nem exclusivamente criação de Constantino. Isso aí é bem mais para trás. Mas para nós é isso. É intervenção divina. É libertação. É tirar do jugo de Faraó, de jugo do Egito e levar para uma limpeza espiritual no deserto e entrar em Canaã. Então é uma preparação para o mundo vindouro. Beleza? Resposta do Carlos aí, pergunta do Carlos. Vamos lá. No versículo 22, ainda da segunda porção que eu estou lendo, ele levantou Arão suas mãos para o povo e o abençoou e desceu, depois de fazer a oferta de pecado, a oferta de elevação e a oferta de paz. Isso é lindo, esse versículo na Torá. Quem tem aí, marca o seu versículo 22. Eu marquei, o meu é marcado para não esquecer. Porque Arão foi lá, fez o sacrifício pelo povo, abençoou o povo e desceu. Ou seja, ele não morreu. Não tem essa de fez o sacrifício pelo povo, me automatei, né? Que seria suicidei, ou me mataram, né? Fulano matou e fica essa briga, quem matou, quem não matou. Me mataram e agora o povo tem os pecados expiados em mim porque eu sou advogado deles junto ao Pai. Ai, 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 ai. Não tem isso. Vamos para Torá. Como que era a expiação de pecado na base, na criação? Levantou Arão suas mãos para o povo e abençoou. E desceu, depois de fazer a oferta de pecado, a oferta de elevação e a oferta de paz. Então ele foi lá, fez o sacrifício e desceu, voltou para a vida normal. Não teve automutilação, não teve autossacrifício, não teve nada. Só o sacrifício daquilo que o Eterno pediu, que eram os animais. Não tem morte humana. Não tem o ser humano morrendo para poder livrar um outro. Não tem isso aí. É de povos pagãos muito antigos que tinham esses hábitos de colocar os filhos, mulher, parente em oferta a outros deuses para livrar eles do mal, ou para ter uma boa colheita, um bom plantio, essas coisas. Mas não tem nada a ver com o povo judeu, com Israel, com a Torá, com o Eterno, com a bondade do Criador. Nada a ver. Vamos lá, continuando. Terceira porção. Estou na terceira porção. E saiu fogo de diante do Eterno, que consumiu sobre o altar a oferta de elevação e as gorduras. E todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre os seus rostos. Capítulo 10:1, estou continuando aqui a Levítico, para Shemini, 10:1 diz assim: E os filhos de Arão, Nadav e Avihu, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante do Eterno fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo do diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: Isto é o que falou o Eterno, dizendo: Por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E calou-se Arão. Essa porção, vou dar um pause nela só para a gente discutir algumas coisas aqui. Tá me ouvindo, não? Tá ouvindo? Porque aqui não tá movimentando nada, mas tá bom. Então vamos lá. Agora aqui na terceira porção da Parashá Shemini, a gente vai tratar sobre a morte dos filhos de Arão. Por que eles morreram? Isso aqui é um assunto que dá muita discussão. Mas vamos entender. Vamos ver o literal. O que o literal está falando? Que os filhos de Arão pegaram os incensários dele. Então, os filhos de Arão são Kohanim, são sacerdotes. Então, eles poderiam fazer sacrifício. Não é pecado para eles. Eles são Kohanim. Então, eles pegaram o incensário e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho. Aí, na minha versão, tá assim, não sei a versão de vocês aí. Um fogo estranho, vírgula. O que não lhes ordenara. Então, o que é o fogo estranho que Nadav e Avihu ofereceu diante de Hakadosh Baruch? Bendito seja o Eterno. O que foi de estranho que ele ofereceu ali? Algo que não foi ordenado. Então, toda vez que a gente oferecer algo para o Eterno
que ele não nos ordenou, ou fazer algo que ele não nos ordenou, isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Se não está na Torá, se o Eterno não te mandou fazer, não mandou construir nada, não fazer nada daquilo, e você está fazendo, isso é fogo estranho. Só que eles fizeram isso dentro do Mishkan, dentro do local sagrado do templo. Então, com isso, teve uma consequência. O que aconteceu? Versículo 2. Vamos para o versículo 2. Então, só para ficar bem firme, não faça aquilo que não te foi ordenado. É uma questão muito séria para gente que tem algumas seitas aí, o Carlos Augusto sabe bem disso, que acha que são guardadores do sábado. Guardadores do sábado. Não, meu amigo. Você não é um guardador do sábado. Você dá sorte que o tempo não está de pé, que se tivesse te consumia. Você caía morto pelo fogo divino. Porque somente Israel tem permissão de guardar o sábado. Porque é um pacto entre eles e Hashem. Agora, nós das nações, não, nós devemos trabalhar, divertir, passear, fazer o que tem que fazer. Ah, mas você quer tirar o sábado para dormir, para estudar a Torá, para fazer o que você pode, não tem proibição nenhuma. Quer tomar um vinho caché? Pode também, não tem problema. Então, com isso, você só tem que entender que nós devemos fazer aquilo que é para nós. O que não é para nós, não tem como. Ô Dani, a Dani tá falando que o áudio está muito baixo. O pessoal já circulou nas mensagens. Quem tá com o áudio muito baixo, botar um foninho e aumentar, porque eu tô do celular, é o que tá tendo para hoje. Então em breve nós vamos melhorar isso aqui. Mas coloca um foninho aí, que aí vai dar certinho. Eu tô gravando pelo celular, então o áudio não tá bom mesmo, não. Mas vai melhorar. Voltando aqui. Então façamos somente o que foi deixado para nós fazer. Se você não nasceu judeu, a barriga da sua mãe não é judia, você não se converteu ao judaísmo completamente, seja um Ben Noah. O que é um Ben Noah? Um filho de Noé. Simplesmente seguidor de 7 leis universais. São leis que contém até mesmo no Código de Hammurabi, que está falando de leis éticas e morais. São leis base das leis civis de direito. Meu amigo Ramsés estiver aqui ainda, ele sabe que dentro das leis civis dos países do mundo, muita influência está do Código de Hammurabi, que tem mais de 4.000 anos. Então são leis bem básicas, que são o quê? Ter somente um Deus e saber que existe um só Deus, bem básico. Não blasfemar contra Deus. O que é blasfemar contra Deus? Negar Deus, negar que existe um Criador, que foi Ele que fez tudo, que Ele construiu toda essa beleza, toda essa lindeza, tudo foi Ele. Então você negar isso é blasfêmia. Assassinar, prostituir, roubar, não ser justo, ou seja, dar uma pernada, passar a perna nos outros, não ser justo. E a última lei que foi ensinada a Noah é não comer a carne de um animal ainda vivo. Isso aqui é assunto para mais uma outra aula depois, porque isso rende demais. Então, é muita coisa. Então, são somente 7 leis que vai te ensinar a base da ética, da moral, e ainda vai te dar respeito quanto ao Criador e quanto ao seu semelhante. Então, é bem básico. Lógico que tem muito conteúdo disso? Tem muito conteúdo. Mas as leis são básicas. São questões que se qualquer ser humano, no lugar do mundo, numa ilha deserta, ou com mais um, conseguir cumprir, o Criador bate palma para ele. Está de acordo. Então, tudo além disso, tudo que vai além disso, poderia ser pena capital, como está aqui, ó. Nadav e Aviú, Kohanim, filhos de Arão, o sumo sacerdote, Nadav e Aviú, que eram 2 sacerdotes, passaram por pena capital, porque eles ofereceram algo que não foi ordenado. Eles poderiam fazer, e o serviço que eles fizeram aqui, isso é algo que eles faziam constantemente, era comum, mas a história judaica também nos ensina que eles possivelmente tinham tomado uma bebida forte antes. E ao tomar essa bebida forte, eles se alegraram muito. Eles estavam tão alegres que eles decidiram fazer um sacrifício para o Eterno naquela hora. De tanta alegria, de tanto amor. Tinha tanto amor dentro deles que eles assim, eu quero fazer um sacrifício para o Eterno agora. E aí eles já pegaram o incensário e foram os dois para o Mishkan fazer o sacrifício. Porém, o que aconteceu no versículo 2? Olha o versículo 2. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou. E morreram diante do Eterno. Olha como isso é lindo.
Então eles não foram fuzilados, eles não foram amaldiçoados, eles não foram liquidados, eles foram colhidos. O ato deles foi tão divino, foi tão espontâneo, de tanto amor, de tanta verdade, que o Eterno colheu os dois. Foi colhido. Então é isso que aconteceu ali. Não foi uma punição, vamos dizer assim. É porque eles queriam tanto estar na presença do Eterno que o Eterno colheu. Olha o finalzinho do versículo. E morreram diante do Eterno. Então não foi uma morte diante dos humanos comum. Eles foram colhidos, foram levados para diante do Eterno. Beleza. Perguntas eu vi aqui. Carlos Augusto. Quando eu tenho certeza que o Eterno me ordenou sem ter erro? Ah, queridão. Chama Torá. Instruções para que o homem viva na terra. Essa é a tradução da Torá. De Gênesis até Deuteronômio é Torá. De Josué até Malaquias é Tanar, que é comentário da Torá. Então todo o Tanar ele vai concordar com a Torá. Dali para frente é outra história, eu não consigo te responder que eu já não tenho vínculo nenhum com isso mais. Mais para trás, isso vai te dar instrução de como viver. Lembra do versículo que eu li sobre a Tenufá, que era o movimento que Arão fazia, e sobre o rito de abate dos animais? Isso tudo está na Torá escrita e na Torá oral. Com isso, você tem as instruções para o que o homem tem que fazer. Essas 7 leis de Noa, que eu estou falando aqui, são instruções que foi dada aos gentios. Então, no deserto, onde também tinha pessoas que não eram judeus, nem todo mundo se converteu, virou judeu ali, algumas leis foram aplicadas ao Ben Noa, vamos dizer assim, ao gentil da época. Então é assim que faz. Para você saber o que você tem que fazer corretamente, você vai precisar ter uma Torá. Se você tem uma João Ferreira de Almeida aí ela ainda está boa. Não é o melhor não, devido às traduções ser um pouco tendenciosas e algumas amputações, mas isso já te ajuda bastante, orienta bastante. Gênesis até Deuteronômio. E uma boa orientação de alguém conectado com o povo judeu, porque aí você vai cumprir a profecia de Zacarias 8:23, que no fim dos dias 10 homens das nações pegarão na orla das vestes dos judeus e os seguirão. E também o que está em Isaías 2:2, que fala nos últimos dias também, as nações subirão para o monte de Israel e pedirão que de lá venha o ensinamento, saberão que virá o ensinamento de Israel e sentarão para aprender. Então, são profecias. Uma tem Isaías 2:2, outra Zacarias 8:23. Só você conferir aí na sua João Ferreira de Almeida que está lá também. O Flávio falou que vai ter que sair, tá passando mal. Refuá Shelemá, coloca o nome dela completo aí, Flávio, pra gente fazer uma tefilá para ela ser curada imediatamente. O nome completo com o nome do pai. O nome dela, mais o nome do pai completo, por favor. Rita, me esclareça, o sábado está incluído nos 10 mandamentos, que é a lei do eterno. Então não devemos guardar? Boa pergunta, Rita. Então, o Shabat, Rita, ele é um pacto. Ele não é somente um mandamento. Ele é um pacto. Nós já teve outros vídeos, não sei se foi presencial, nós tratamos muito esse assunto do Shabat aqui com o pessoal. Então, é algo do povo judeu específico com o Eterno. Então, para eles, quando eles deixam de fazer isso, é muito sério mesmo. É desconexão da alma, faz muito mal para a alma deles. Então, para eles é proibidaço não guardar o sábado. Até mesmo, não sei se você sabe, mas existe um tratado que consta os 39 trabalhos proibidos para se fazer no Shabat, para se não fazer no Shabat. Então são 39 trabalhos. Então tem um tratado bem grosso com cada detalhe do que seria esses trabalhos que não se deve fazer no Shabat. 39. Então são muitas coisas dentro disso. Por isso não se dá. Nós das nações, nós não passamos processo de conversão, nem nasceu de barriga de mãe judia, que vai te dar a judicidade, você não tem obrigação. E o Talmud ainda leva mais sério. Aquele que guarda o Shabat, sendo das nações, não sendo judeu, como um judeu corretinho, é passivo de pena capital. O que é pena capital? Morte. Então é muito sério. O Talmud fala isso bem sério. Então não é bom. Então o que a gente faz? Você quer fazer igual, já falei em outras aulas e na comunidade também eu falo muito isso. Quer fazer um Shabat gostoso? Pode fazer. Compra vinho caché, prepara a mesa, faz os pães, as halot, acende as velas, celebra, convida pessoas, não tem problema, isso tudo é permitido, estuda, reza, pode fazer tudo isso. Só que você não pode cumprir na risca como um judeu, só isso. Mas você quer alegrar,
Quer separar aquele dia para Deus? Pode, não tem problema. Só não pode guardar exatamente como um judeu. Porque se não é, isso vai imputar pecado para sua alma. Então isso não é bom. Tá bom? Depois, se você quiser mais detalhes, a gente pode falar com mais detalhes sobre isso aí. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de Nadab e Abiú. E saiu fogo diante do Eterno, e queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face do Eterno o povo serei glorificado. E calou-se Arão. Foi até aqui que eu tinha lido, versículo 3. Versículo 4 agora. Peraí que agora tem uma pergunta. E assim, então os filhos de Arão morreram porque estavam embriagados, porque o Talmud condena o alcoolismo, para existir o equilíbrio físico e moral. Então, vamos continuar lendo, Jaqueline, que você vai entender essa resposta aqui mais para baixo. Isso aí é importantíssimo. Vamos lá. 4. E chamou Moisés a Michael e a Etzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes diz: chegai-vos, levai vossos irmãos de diante da santidade para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-nos, assim como estavam vestidos com suas túnicas, para fora do acampamento, como falou Moisés. Versículo 6 de Levítico 10. E disse Moisés a Arão e seus filhos Elazar e Tamar: vossas cabeças, cabelos não deixais crescer, e vossos vestidos não rompais para que não morrais, e não se levante a sua ira contra toda a congregação. E vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo queimou eterno. Versículo 6, acabei aqui. Só explica, vou continuar lendo, mas só para explicar esse trecho. O que eu li aqui agora? A orientação de Moisés após o falecimento dos sobrinhos. Lembra que são 2 filhos de Arão, Kohanim, filhos do sumo sacerdote Arão, Kohen. E o que Moisés falou? Não vai ter luto. Ninguém vai deixar o cabelo crescer, ninguém vai deixar o cabelo crescer, nem rasgar a roupa. Não vai deixar nem o cabelo crescer, nem rasgar a roupa. O que a gente vê aqui? Mais uma prova da Torá oral, porque existe um ritual de como se lidar quando você perde um ente querido. Tem um ritual de fúnebre. Como é que você faz para ficar enlutado? Tem uma lei para enlutados. Tem toda uma série de detalhes da lei de enlutados. Então, um dos 2 itens foi falado aqui agora, nesse trecho, que é deixar o cabelo crescer, acho que é por 1 ano, e rasgar um pedacinho da roupa. Isso é um costume desde lá de Jacó, que ele já fazia isso. Então, isso é um costume bem antigo entre o povo judeu. Então Moisés falou assim: opa, ninguém vai entrar em luto aqui. Ninguém vai lutar, nada, e nem vai botar a culpa. Ó. E não se levantará a sua ira contra toda a congregação. E vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo que queimou o Eterno. Então não vai botar culpa em ninguém, não vai ter luto, porque queimou o Eterno. Ou seja, um sacrifício. Foi um colhido. Então assim, não foi uma punição, foi um agrado, uma colheita. Vamos lá. 7, estou no versículo 7 agora. 10, 7. E da entrada da tenda da reunião não saireis para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. Fizeram como a palavra de Moisés. E falou o Eterno a Arão dizendo, versículo 9, Jaqueline, versículo 9. Vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrardes à tenda da reunião. E não morrereis, estatuto perpétuo por vossas gerações, e para separar entre a santidade e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que lhes falou o Eterno por meio de Moisés. Essa acabou a terceira porção. Então no versículo 9, Jaqueline, falou bem claro aqui, vamos lá, vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos. Então, com quem a gente tem que entender contexto, para a gente não criar umas heresias. É daqui que surgem as igrejas muito loucas. Arão era sumo sacerdote. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Então, se Arão viesse a faltar, os sacerdotes, filhos dele, virariam sumo sacerdote. É assim, é descendência. Então, como eles faziam esse trabalho diante do Eterno, muito sério, que eles entravam dentro da santidade, e o dia que Nadab e Abiú tomou umas para mais bebida forte e entrou e foi colhido, e aí Moisés pegou a lição e falou, então vocês que Kohanim, sacerdotes, não vão se envolver com bebida forte, não vão beber muito. Por quê? Ele explicou aqui, por causa do entra e sai na minha presença. Então, porque
É lógico que isso aqui não é só o literal. Lembra que eu falei que a Torá tem 4 níveis de interpretação no mínimo? Ela tem uns 4 níveis. Ela tem uns 4 níveis. Então, é literal, é interpretativo, é alegórico, de conexões entre um versículo e outro. E tem o sod, o segredo, que é onde que a gente vem com Kabbalah, com Torá oral, com outras coisas. A Kabbalah, a Torá oral, fala o quê? Quando você faz uso de bebida alcoólica, abre uma célula, um local aqui na sua nuca, onde divide entre o corpo para baixo e o corpo para cima, abre um núcleo ali que começa a vazar a sua energia. Quando essa energia começa a vazar, seres que não têm energia podem vir absorver essa sua energia. E aí ele vai consumir a sua energia e pode desgastar. E uma vez que ele consumiu sua energia toda, ele pode te induzir a buscar mais. E assim começa o vício, os motinhos dentro de boteco, na esquininha, essas coisinhas assim, porque podem, tô falando que todo caso é isso, falei que pode acontecer. É o que o Zohar fala, que esses seres podem absorver essa energia e se alimentar disso. Então não é bom. Então possivelmente é o que aconteceu com Nadav e Avihu. Quando abriu esse núcleo deles e essa energia vazou, o que aconteceu? A santidade do Eterno estava no Santo do Santo. Com a energia dele aberta, as duas só se juntaram. E tudo virou uma energia santa só, porque o que vazou dele é coisa boa, não é coisa ruim. É uma energia boa. Por que os seres vêm se alimentar? Porque é uma energia boa. Então é uma luz muito forte dentro dele. Então, para eles que são trabalhadores dentro do Santo, que eles evitassem o uso de bebida forte. Mas olha que lindo a Torá fala, não proíbe. Pediu só que houvesse um controle. Então, para os nossos dias de hoje, que é a sua pergunta, porque o Talmud condena o alcoolismo, tudo condena o alcoolismo. O alcoolismo é uma desgraça, não tem benefício nenhum no alcoolismo. Eu, Jefferson, condeno o alcoolismo e eu bebo. Então, o alcoolismo, porque alcoolismo já veio de um vício. O ismo no final aí, o sufixo já deu um vício. Então, tudo que vai te trazer vício não é bom. Não é só alcoolismo, comer, beber, fumar, usar droga, prostituir, isso tudo. Tem gente que é viciado. Tem gente que é viciado em pornografia, tem gente que é viciado em mentir, tem gente que é viciado em roubar, cleptomania, tem gente que é viciado em diversas coisas. Tudo isso, o Talmud condena, a Torá condena, o Eterno condena e até eu condeno. Agora, a gente tem que ter equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Aí volta para a Torá. A Torá ela vem trazer esse equilíbrio para a gente. Ela tem essa função de nos equilibrar. Ela não vai te proibir de nada, mas vai te equilibrar em tudo. Então, uma pessoa instruída na Torá, que estuda a Torá, que pratica a Torá, o pessoal acha que a Torá venceu. Quando chegou o outro lá, foi anulada essa e venceu, e agora o outro está valendo. Não, isso mesmo, Dani. O excesso. Tudo que é em excesso é uma desgraça. Tudo. Até mesmo se a pessoa se envolver demais na religião em excesso, ela vai ficar insuportável, ninguém vai aguentar ela. Ela vai ficar chata, vai ficar fanática. Tudo. Política deixa a gente fanático, religião deixa a gente fanático, a bebida, jogo, relacionamento. Tem gente que se entrega a um relacionamento de um nível de idolatria, da pessoa ficar um fanático, ficar chato. Mas tudo é chato. Tem gente que traz idolatria para os filhos, para os pais, para a escola, para tudo. Tudo em excesso não presta. Tem que ter controle. Tudo é equilíbrio. A Torá em todo momento, para quem estuda Kabbalah, já pegou minhas aulas sobre a árvore da vida, eu sempre mostro. Coluna esquerda, severidade, coluna da direita, bondade. E a coluna do meio que equilibra as duas colunas. Então, não é à toa que é assim. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo. E sempre quando a gente peca deixou pesar para o outro lado, por que a gente é gordo? Por que você está fora do peso? Desequilibrou. Você comeu mais que precisava. E aí desequilibrou. Por que você é magro demais? Desequilibrado. Está comendo menos que precisava. Então, ou está doente. Por que está adoecendo? Toda doença vem da onde? Toda doença vem da alimentação, dos cuidados, falta disso, falta daquilo. E aí faltou equilíbrio. Mas se você tem uma vida equilibrada, você tem uma vida saudável. Então tudo é equilibrado. Boa. Perguntas? Entendeu, né, meu amor? Beleza. Quarta parte. Vou ler a quarta parte, que nós já está tarde. Só a quarta parte, fazer alguns comentários para a gente encerrar.
Quarta parte, versículo 12. Diz assim: Disse Moisés a Arão e seus filhos que ficaram, Elazar e Tamar: Tomai a oblação que restou das ofertas queimadas ao Eterno, e comei sem fermento ao lado do altar, porque ela é santidade de santidades, e a comereis em lugar santo, porquanto é devido a ti e a teus filhos das ofertas queimadas do Eterno, que assim me foi ordenado. E o peito movido, a espada separada comereis em lugar puro, tu, teus filhos, tuas filhas contigo, porquanto o que foi dado a ti e a teus filhos, o sacrifício de paz dos filhos de Israel. A espada separada, espádua separada e o peito para o rito da tenufá, sobre o sebo. Serão trazidos para serem movidos diante do Eterno, e será para ti e para teus filhos contigo por estatuto perpétuo, como ordenou o Eterno. Acabou a quarta parte. Quem está participando a primeira vez hoje não sabe, mas as porções da Torá são separadas semanais e diárias. Então eu li aqui até o de quarta-feira. Vai ficar pendente de quarta-feira. Semana eu quero fazer mais uma live para a gente continuar esse livro e explicar mais algumas coisas, porque ficou pendente ainda a quinta parte, e a quinta, e a sexta, e a sétima. Faltou 3 partes ainda. Na sétima, por coincidência, claro que não, é a porção que fala dos animais que não se deve comer, da lei de não comer animais vivos. E é a que contém a questão do morcego. Eu vou tentar trazer Blinera, sem promessa, na próxima live, do meio da semana, para explicar onde dentro da Torá a gente tira essa questão de não pode comer o morcego e eu vínculo com ele com o coronavírus. Você vê que até isso está na Torá. Não é por acaso que está aqui. Então, pessoal, aqui parei a leitura. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, só para a gente poder comentar um pouquinho dentro da Parashá. Umas curiosidades da Parashá Shemini. O Mishkan é o templo móvel. Nós temos 2 templos. O Mishkan, que é o portátil, que foi erguido no deserto, e o Beit HaMikdash, que é o templo que foi erguido depois de tijolos mesmo de pedra. Então, é esse. Qual que é a pergunta? Pergunta da Dani. Peraí que tem 2, né? Na língua árabe, álcool tem raiz no termo espíritos maus. Exemplo de que até mesmo as nações têm uma certa consciência sobre o malefício do alcoolismo. Quem escreveu essa mensagem? Não dá pra ver aqui não. Dejan. Ah, tá. Beleza, Dejan. Obrigado pela contribuição. E a Dani, você quer dizer então que todos que não praticam nada em excesso não cometem nenhum crime e não seguem nenhuma religião pode ser salvo? Ó, Dani, eu vou ter que parar essa paraxá pra me explicar isso. Vamos lá. Porque a salvação no judaísmo, ela não depende de uma pessoa. Se você está aí desde o início, você ter acompanhado a parte do sacrifício de pecado. Ela depende exclusivamente da própria pessoa. Porque Deus é bom para todos. A salvação, dentro da cultura judaica, ela é diária. Eu vou acordar amanhã cedo. Se eu acordar, o Eterno me permitir que amanhã eu acorde amanhã cedo, eu estarei salvo amanhã cedo. Agora eu tenho o dia inteiro para fazer algo para beneficiar e garantir a minha salvação da terça-feira, e da quarta, e da quinta, e da sexta. Por isso que é se ensinar no judaísmo a sempre manter uma conexão com a Torá, a estar sempre conectado com a Torá, porque ela vai te ensinando a sempre garantir a próxima salvação até chegar o dia de você ir embora. Que todo mundo tem uma data, um dia, chegou o dia, vai. A gente sabe bem disso, não tem jeito. Então, salvação no judaísmo, na Torá, dentro da cultura judaica, é você. É você que produz essa salvação. Se você começar a pegar um caminho errante, você vai se autodestruir e você vai perder a sua salvação. Então essa salvação nossa é uma salvação mais física. Uma salvação física, não é uma salvação espiritual. Porque no judaísmo não se ensina condenação eterna. A condenação, se caso a pessoa precisar ir ao inferno, alguma situação dessa, é somente 11 meses. No máximo, 11 meses nosso. Acabou, você já vai para o Gan Eden ou volta se for preciso. Se for, mas normalmente nem carece, já pode ir direto. Então é bem complexo. Agora sim, ninguém precisa de religião para ser salvo. Isso é óbvio. Por quê? Religião não salva ninguém. Para mim, eu penso até o contrário. Ela piora a pessoa. A religião, ela escraviza, manipula a mente, ela limita o ser humano. Ela é terrível. A religião é terrível. Ah, mas você está no judaísmo. Eu cito o judaísmo por referência. Mas o judaísmo não é uma religião. Porque a palavra religião vem do grego religare. Religar. Religar. Então, para religar, você teria que ter desligado. No judaísmo, nós queremos que Deus é tudo. Tudo. A natureza, ele é tudo. Então, como ele é tudo, e eu estou inserido no tudo,
Eu não tenho como desligar dele. O que pode acontecer é eu estar em desobediência com ele. Não estar fazendo a vontade dele, fazendo o que ele quer. Aí é diferente. Mas desligado dele, não existe. Não existe um ser humano desligado de Deus. Não tem como. Você pode estar em desobediência. Desligado, jamais. Então não tem esse religar, não. Entendeu? Você não precisa religar em nada. Você tem que cumprir o mínimo das suas ações, que eu repeti. Saber que existe um Deus Criador. Não negar ele, não blasfemar contra Deus. Não assassinar. Não prostituir, não roubar, ser justo em suas relações comerciais, ser justo com tudo, e não comer a carne de um animal ainda vivo, porque esse assunto eu vou deixar para outra live, que nós vamos falar bastante sobre isso. Então, a gente não carece desse religar, não carece. Para ser salvo, nosso ser salvo, cumpra esse mínimo que eu listei aqui agora, de novo, é para agradar a Deus, você ficar de acordo com Deus, ficar de acordo com Ele. O mínimo. Por que eu falo isso? Porque Noé foi chamado de justo. Deus chamou Noé de justo. Não é o Jefferson, não. Deus chamou ele de justo. E Noé era justo. Então, se ele era justo, ele tinha um mínimo de justiça. Qual que era o mínimo de justiça que Noé tinha? Isso que eu acabei de listar. Essas questões. Então, não tem essa necessidade de ser salvo. Essa oferta de você ter que ir domingo em algum lugar, levantar a mão para ali, para alguém que morreu por você. Nós lemos aqui na Torá hoje que ninguém morrerá por mim, que ninguém salva nada por mim, sou eu, somos nós. Então todo mundo tem que ter livre acesso a Deus, todos. De uma criança a um idoso de 119, 120 anos. Tem que ter livre acesso a Deus. Não pode ter ninguém entre ele e Deus, jamais. Isso aí é abominável. Uma pergunta aqui que subiu, deixa eu ver se eu consigo voltar. A do Carlos. Jefferson, tenho uma dúvida. Esse excesso se atribui em objetos, coisas materiais? Como vamos saber sobre esse excesso? Ô Carlos, sim, tem um canal no Discovery, a Sandra gosta muito de assistir, ela fica assistindo aquele troço lá, eu até não gosto muito não, que chama Acumuladores. Assiste um programa desse no YouTube, você vai ver quão mal aquilo leva para a pessoa, para a família, para ele mesmo, é horroroso. Então assim, em objetos, em tudo em excesso, Carlos, tudo em excesso é demais. Então você tem que ter equilíbrio nas coisas, sim. Religião é religar. Deus nunca se desconectou de sua criação. Ó, a frase do Ramsés aí, ó, maravilhosa. Religião é religar. Deus nunca se desconectou de sua criação. Gente, se ele não desconectou de mim, como que eu vou conseguir desconectar de Deus? Como? Deus é amor, ele é pleno. Olha esse mundo que ele fez para mim. Amanhã que você acordar, dá uma olhada no sol, se ele estiver, se não estiver nublado, ou no dia, ou na lua hoje. Dá uma olhada e seja grato por tudo isso que ele fez por você. E vê se você consegue reconhecer o tamanho do amor dele para te fazer isso. Quem teve o privilégio de ir no mar e curtir uma mergulhada no mar, sabe como é gostoso estar no mar. Gente, aquilo ali é plena revelação de amor dele comigo. Quem já voou de avião sabe como é que é gostoso. Então, assim, são N coisas que vai te trazer um prazer que o ser humano não consegue produzir isso. Não consegue. Tem que ser o Criador. O Ícaro postou aqui, judaísmo é um costume, não uma religião. Eu uso uma frase melhor ainda, Ícaro. Eu falo forma de viver. Uma forma de viver. Melhor que um costume. Porque o costume ainda pode ser associado a dogma. E não é dogma. É uma forma de viver. É do berço até a morte. E até além da morte, na verdade. Tem como melhorar o volume? Ô Ari, fone, coloca um fone. Porque por enquanto não temos. Estou gravando no celular e o áudio está ruim. O pessoal está usando o fone e está ficando feliz. Então, por enquanto, ainda não. Daremos um jeito. O Eterno nos ajude. Vamos lá, pessoal. Enquanto não tem pergunta, só finalizar. Então, o Mexicano foi erguido no 8º dia, em Rosh Hodesh, no início do mês de Nissan, no mês que nós temos agora. Então, esse mês que nós estamos celebrando é o mês também de celebrar o dia que o Mishkan, o templo, foi erguido. Outro detalhe. No mesmo dia que nasceu Isaac, filho de Abraão. Então, o dia da inauguração do templo foi no mesmo dia que nasceu Isaac. Então, foi uma conexão. O nascimento de Isaac traz muita energia para o mundo, pois ele sela o início do povo judeu. Então, e o templo é erigido no mesmo dia. Beleza? O que mais eu tenho de curiosidade aqui da Parashá Shemini? Os sábios nos contam que Moshe tentou várias vezes, que o Eterno mandou ele erguer o templo,
Ele tentou por várias vezes sozinho reerguer o templo, só que ele era pesado. Quem já leu lá atrás na construção do templo, tem madeira de acácia, é ouro, é cortina, não sei o que, então ele era pesado. E ele não conseguiu. Só que os sábios nos ensinam que ele foi esforçando, foi tentando, ele queria reerguer. E na intenção dele de querer fazer o templo reerguer, acabou que sozinho o templo milagrosamente se reergueu sozinho. Então com isso a gente aprende alguma coisa. Tá difícil? Tá complicado? Não tem saída? Não sabe o que fazer? Comece a fazer alguma coisa. Tenha pelo menos a intenção boa. Se a sua intenção é boa, em hebraico chama kavaná. Se a sua intenção é boa, comece que do nada o Eterno vai abrir os caminhos e vai te fazer. Mas tem que partir de você. Sentar, não estou esperando Deus abrir uma porta. Ah, meu Deus, preciso que Deus abra uma porta para mim. Deus não é porteiro. Deus não é abridor de porta. Então, isso não existe. Não existe Deus abrir uma porta para você. Você vai se preparar, vai se capacitar, vai começar alguma coisa. Vai começar. Você vai andar, você vai ligar, você vai participar de alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa. E com isso, as coisas vão fluir para você. Foi como Moshe. Deixa eu só ver a pergunta aqui, senão eu me perco. Dani, não entendi a parte que você falou do limbo antes de ir para o céu. Tá me parecendo a teoria da Igreja Católica. Então, Dani, só lembrando que a Igreja Católica é filha de Roma. E Roma esteve em Jerusalém. E quando destruíram o segundo templo, que foi Roma que destruiu, eles roubaram os escritos, todos que tinham do povo judeu em Jerusalém, e levou para Roma. E 312 anos depois, por uma mera coincidência, surge o cristianismo, a Igreja Católica. Então você acha mesmo que depois de viver em Jerusalém por anos dominando, destruiu o segundo templo, roubou os escritos, levou para Roma e do nada surge uma religião 312 anos, 300 anos depois, isso não teria um pouco da influência do judaísmo, da Torá, dos ensinamentos de Deus? Claro, então tudo que a Igreja Católica se ensina, muita coisa tem influência da Torá, tanto que eles usam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles não só usam o Novo, então eles usam os dois, porque eles fizeram uma mescla, mesclaram. Mas o povo judeu continua com o mesmo, não mexeu em nada, não acrescentou nada. É o mesmo, desde a época que ela estava lá ainda oprimindo eles. Então, não tem. Essa questão do limbo, isso aí, o que acontece? É porque quando você morre, é tão coincidência, como diz você, que são 3 julgamentos. 7 dias, o primeiro julgamento, 30 dias o segundo julgamento e 1 ano o terceiro julgamento. A Igreja Católica tem uma missa de 7º dia, uma missa de 1 mês e a missa de 1 ano. Coincidência? Não. Copiaram. Eles sabem que isso é verdade. Por isso que eles vão lá e fazem a missa, porque eles sabem que é verdade. Então você está sendo julgado quando morre 3 vezes. Então passou, deu ruim nessa sentença, talvez você precise ir para o inferno, vamos dizer assim, porque o inferno judaico é um local muito mais espiritual que onde nós estamos. Onde nós estamos é o nível mais baixo de espiritualidade que existe. O inferno é um nível acima de espiritualidade, bem acima. Você só vai para lá se realmente você precisar consertar alguma coisa que você não entendeu aqui embaixo. Então eu sempre falo para o pessoal, gente, abre os olhos enquanto dá tempo, acorda enquanto dá tempo. Porque é melhor você consertar aqui, passar os negocinhos aqui, do que você falecer e ter que sobrar uma beiradinha para você dar uma passada lá. Mas lá não tem capeta, não tem garfo, não tem... que o pessoal fala que é cheiro de fezes, que não tem nada disso. Isso não é o inferno. O inferno é um local onde a sua mente vai expandir de forma gigantesca, uma vez você não vai ter mais cérebro e corpo para te segurar, então é só a sua mente, é só a sua alma que vai estar lá, só a sua mente, e ela vai ter expandido, então ela vai ter consciência de todo o erro que ela cometeu. Então a própria mente se martiriza. Então o período que você ficar lá, seja 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 dias, 30 meses, 30 dias, 11 meses, Deus nos livre, que você ficou lá, você vai estar com a sua mente expandida, tratando tudo que você fez de errado aqui. Então isso também é proporcional aos seus atos errados. Então não é porque você negou alguém, ou que você não levantou a mão domingo, que você vai para lá. Não, é de acordo com as suas ações.
Você vai ser julgado de acordo com as suas ações. Mas isso aí é um vídeo para outra, uma aula para outro vídeo, senão não vão render demais com esse assunto de inferno aqui. Vamos lá. Quem mais está aqui? O primeiro templo foi construído de maneira sobrenatural. O terceiro templo também será? Ari Oliveira, boa pergunta, Ari. Tem as duas respostas. O primeiro foi no deserto, foi feito realmente com muitos milagres. O segundo foi feito com muitos milagres também por Salomão, mas também foi destruído. O terceiro, o Talmud fala de duas formas. Eles podem construir, mas se Israel tiver mérito, se ele tiver mérito diante do Eterno, ele pode descer do céu. É da onde que a igreja tirou a conversa de que eu vi a Nova Jerusalém descer. Você acha da onde que eles tiraram isso? Dos escritos judaicos, que é mais de 3.000 anos. É muito antigo isso. É ensinado isso há muito tempo. Então pode, se Israel tiver mérito, a Nova Jerusalém pode descer sim, encaixar aonde está a mesquita árabe lá em Jerusalém. Mas se não tiver, terão que reconstruir como Salomão fez do zero, tijolo por tijolo, e vai subindo. Porque o que tem lá em Jerusalém é somente uma parede. Só sobrou a última parede do templo. O resto tudo está derrubado. Tem até uma mesquita árabe no local. Beleza? Enquanto não tem outras perguntas, deixa eu ver o que mais eu guardei para vocês. Ah, outra curiosidade. Na inauguração do templo, do Mishkan, Moisés mandou convidar todos os homens judeus Zerodim para participar da inauguração dentro do templo. Só que o templo era portátil, era pequeno, era bem pequenininho, era uma coisa pequena. Era só para Arão e seus filhos fazer o sacrifício. Mas, milagrosamente, a história conta que coube 600.000 homens no pátio do templo. Então houve uma expansão de espaço sobrenatural naquele local. Que é a mesma explicação que os sábios judeus dão para Israel. Porque há uma profecia, uma promessa que quando o Messias chegar, ele tem que reunir todos os Yehudim, os judeus, dentro de Israel, dentro de Jerusalém. E, geograficamente falando, não caberia a quantidade de judeu que tem no mundo. Então, é mais ou menos o mesmo milagre que aconteceu aqui com o Mishkan, vai acontecer com Israel. Vai haver uma expansão gigantesca do território de forma que caiba todos. Ele tem que caber lá dentro, como coube 600.000 homens dentro do pátio do Mishkan. É uma curiosidade muito bacana. Beleza, aqui eu vou guardar agora para outra live. Essa semana eu ainda quero falar sobre os alimentos proibidos, sobre o abate um pouquinho. Se eu trago um pouco sobre o abate. E se a gente consegue trazer ao que eu falei sobre a paraxá dessa semana, que vai falar do morcego lá, com a codificação do coronavírus, que veio do morcego também. Então vai ser, eu coloco, fica atento aí na fanpage, nos status, que eu vou mandar os links para vocês da aula. Vou ver se eu faço ela ou quinta ou sexta-feira. Eu anuncio para vocês, ou quinta ou sexta. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta, mais alguma coisa? Já são 8h42, temos que 1h40 de aula já. 1h30, né? Porque tivemos muito probleminha de áudio. Perdoa a gente pelo áudio hoje. Eu tava fazendo o Note. O Note tem um áudio bom, mas a imagem é horrível. Aí o pessoal reclama da imagem. Ah, Jeff, essa imagem tá muito ruim. Aí hoje eu coloquei no celular. A imagem tá boa, mas o áudio tá horrível. Então eu ainda preciso achar o meio termo do negócio. Um áudio bom com a imagem bom. E eu tentei com o microfone, não deu. Tentei, o celular tava virado a primeira, ficou de cabeça para baixo o vídeo. Nós cancelamos a primeira live, começamos a segunda. Então, vamos melhorando. Vamos ver o que mais que eu vou fazer nessa semana aqui pra gente poder treinar e descobrir o que a gente pode fazer para melhorar. Obrigado a todos que ficaram até agora, que o Eterno abençoe. A live acaba, mas a gente continua. Então, se tiver dúvidas ainda, manda no meu privado. Quem não tem meu zap aí, me ajuda, me pede aí que eu mando. O pessoal tem, quem não tem. Obrigado por compartilhar. Hoje nós batemos recorde, viu? 36 pessoas ao vivo. Todo dia tava com 18, 12. É o Ramsés que trouxe essa turma toda, não foi, Ramsés? Meu amigo. Sugestão de tema da Dani: suicídio. Jesus dos gentios e dos judeus. Ai, Dani. Legal, suicídio sim. Esse outro aí já tem tanto vídeo meu já no YouTube. Tem meu. Gente, segue meu canal no YouTube. Quem não seguiu ainda, Jefferson Bruno Ribeiro, lá no YouTube. Tem muita coisa lá. Vou gravar mais semana também. Mas eu gostei do tema, viu, Dani? Suicídio. Vou ver alguma coisa dentro disso aí. É muito legal. Que mais? Samir.
Muito obrigado. Tem gente que eu não conheço que apareceu. A Maria Luísa é lá do Piauí. É Piauí, Maria Luísa? Obrigado por você ter vindo. Tá conosco aqui. Baruch Hashem. Um abração a todos, pessoal. Shavuot. Peça ainda continua. Aquilo que está segurando sem um fermento continua. Para poder quebrar o orgulho, o ego, a arrogância. Tudo. Quem está segurando. Quem não está, não deu conta, não tem problema não. Quinta-feira acaba peça. Baruch Hashem, temos que compartilhar. Isso aí, pessoal. Às 21 horas agora começa a live do Rav Yaakov. Viu? Quem tá aqui já sai da minha live e já corre para do Rav Yaakov. Maravilha a live. Ô, Dani, eu te aconselho a assistir também. Rav Yaakov. Deve ter alguma coisa, um link meu aí nessa página nossa. Procura aí que você vai ver. Tem lá. Assiste que vai valer a pena. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, obrigadão. Uma ótima semana a todos. Que o Eterno abençoe. Dê muitas brachotas. Eu não sei se o Flávio deixou o nome da esposa aí. Se tiver, vamos fazer uma tefilá por ele. Por ela também. Palmas, Tocantins, Palmas. Isso aí, Maria Luísa. Lá de Palmas. Muito bom. Baruch Hashem, pessoal. Obrigado por tudo. Uma boa semana a todos. Vou encerrar, tá bom? Não tem mais pergunta. Rav Yaakov. Posta o link aí, Maria, do Rav Yaakov. Por favor, o pessoal assistir. Vai ter uma live agora muito boa. É muito bom aprender com o Rav Yaakov. Tchau, gente. Beijão.